E aí, galerinha? Na aula de hoje vamos falar sobre as fórmulas da propriedade coligativa. Vamos entender cada fórmula e como é feita a sua aplicação. Então, vamos para a aula. Na aula de hoje vamos falar sobre as propriedades coligativas e suas fórmulas. Vamos entender cada uma delas. Só para a gente poder lembrar, vamos entender o que é o efeito coligativo, que é uma certa modificação nas propriedades do solvente quando nela adicionamos o soluto não volátil. E que esse efeito ele depende só do número de partículas, moléculas ou íon dissolvido e não da sua natureza. Gente, quando o soluto ele é não volátil, ele deve possuir o ponto de ebulição superior à do solvente. Vamos agora ver quais são as principais propriedades coligativas que nós vamos ver as fórmulas. Pessoal, pressão de vapor nós chamamos de efeito tonoscópico, ponto de ebulição, efeito ebulioscópico, ponto de fusão, efeito crioscópico, e pressão osmótica, efeito osmoscópico. Galera, vamos ver agora os resumos das fórmulas que nós temos sobre as propriedades coligativas, o efeito coligativo. Preste bem atenção para o primeiro tipo que nós vamos ter aqui agora, que ele vai ser dado pela tonoscopia, ou efeito tonoscópico, que ele vai diminuir a pressão de vapor. Variação da pressão sobre a pressão do solvente vai ser igual a constante tonoscópica vezes a molaridade. Galera, nós temos aqui o quê? Que ΔP sobre PO, nós chamamos isso de abaixamento relativo da pressão. O KT, ele nada mais é que constante tonoscópica. Nesse caso dessa constante, nós podemos calcular ela. Galera, a constante tonoscópica vai ser dada pela massa molecular do solvente dividido por 1000. Por exemplo, a água, a massa molecular da água ele é dado por 18 gramas por mol. Então, sua constante tonoscópica vai ser igual a 18 dividido por 1000. Pessoal, a molaridade, que ele é dado em mol por quilo, ele é dado pelo quê? Olha só, molaridade, massa do soluto dividido pela massa molecular do soluto vezes a massa do solvente. Porém, essa massa nós trabalhamos ela em quilograma. Vamos agora para a segunda fórmula, que nós trabalhamos com efeito coligativo ou propriedades coligativas. Galera, preste bem atenção que nós vamos trabalhar com a ebulioscopia, o efeito ebulioscópico, que ele aumenta a temperatura de ebulição. Variação da temperatura de ebulição vai ser igual sua constante de ebulioscópica, né, vezes a molaridade. Nós temos aqui o quê? Aumento da temperatura de ebulição, que é o ΔTE, constante ebulioscópica. Nesse caso, cada solvente tem sua constante, e aí você vai ter que a constante ebulioscópica da água ele é igual a 0,52 graus Celsius. E a molaridade, já vimos que trabalhamos com mol por quilo. Sua fórmula vai ser massa do soluto, dividido pela massa molecular do soluto, vezes a massa do solvente, que é dado em quilograma. Vamos agora para a terceira fórmula do efeito coligativo, ou que nós chamamos também de propriedade coligativa. Vamos trabalhar, pessoal, com a crioscopia, o efeito crioscópico, que ele diminui a temperatura de solidificação ou a temperatura de congelamento do solvente. Preste bem atenção que nós temos variação da temperatura de congelamento vai ser igual ao Kc, que é a constante crioscópica, vezes a molaridade. Preste bem atenção, ΔTc, diminuição da temperatura de congelamento, Kc, constante crioscópica. Nesse caso, cada solvente tem um valor de sua constante. Por exemplo, a água, o valor dele vai ser de 1,86 graus Celsius. E o W ele é a molaridade. Nós trabalhamos em mol por quilo. Galera, molaridade vai ser igual
massa do soluto, dividir pela massa molecular do soluto, vezes a massa do solvente, que deve estar em quilograma. Vamos agora para a última fórmula, que nós vamos trabalhar aqui no caso, com a pressão osmótica. Galera, preste bem atenção, a osmoscopia, o efeito osmoscópico, ele aumenta a pressão osmótica. E a pressão osmótica, nós vamos ter aqui o seguinte, preste bem atenção, para aquela expressão que nós trabalhamos com Clapeyron, que ele é PV é igual a nRC. Por analogia, nós vamos ter que esse π nada mais é do que a pressão osmótica. Pressão vezes volume vai ser igual a número de mols, constante dos gases, que é R, vezes T. Então, nesse caso, você vai ter que π vai ser igual ao quê? O volume, ele desce, né, para ficar dividindo. E aí nós temos número de mols, constante dos gases, não é isso? Temperatura dividido pelo volume. Só que o número de mols é a massa sobre a massa molecular. E aí você vai ter que massa sobre massa molecular vezes volume nada mais é do que a concentração molar. Então nós temos o quê? Que o π, ele é a molaridade, ou nós trabalhamos em mol por litro, vezes a constante R e a temperatura sempre em Kelvin. A constante universal dos gases, o valor dele é de 0,082 atm por litro, mol e Kelvin. E a temperatura absoluta só trabalhamos exclusivamente, pessoal, em Kelvin, ok? Cuidado que nós temos também o seguinte, aquele caso que nós trabalhamos antes era para soluções que eram moleculares. Mas quando eu tenho um soluto que ele é iônico, por exemplo, um ácido, uma base ou um sal, eles dissociam na água. Em virtude dos efeitos coligativos, dependerem do número de partículas presentes e não da natureza das mesmas, o mol de íons exerce o mesmo efeito de um mol de moléculas. Para soluções ou solutos iônicos, não é isso? O efeito será proporcional ao número de íons originado por fórmula do composto iônico. Galera, preste bem atenção como é feita a dissociação de cada um deles. Preste bem atenção nesse caso desse sal, que é o NaCl. Quando ele dissocia, ele vai produzir um cátion, que é o Na+, mais um ânion, que é o Cl-. Então, aqui nós temos dois íons. O cloreto de cálcio. Galera, o cálcio ele tem um cátion e são dois cloretos. Então, nós temos três íons. O cloreto de ferro 3. O cátion é o ferro mais 3 do Cl-. O cloreto de estânio 4. Galera, o cátion é o estânio mais 4 e são 4 cloretos, total 5 íons. Sulfato de alumínio. São 2 do alumínio e são 3 do sulfato, total também 5 íons. Nesse caso, nós adicionamos na fórmula o que nós chamamos do fator de Van 't Hoff. Esse fator de Van 't Hoff nós representamos pela letra I. Então, o cátion é representado por A e B ele vai ser o ânion. X do cátion, Y do ânion. Então, eu vou ter X cátion e Y ânion. Lembrando que na fórmula nós utilizamos a quantidade que nós temos de íons. Aí eu vou somar o número de cátions mais o número de ânions. Nesse caso, do sódio, cloreto de sódio, por exemplo, nós temos 2, a quantidade. No cloreto de cálcio, nós temos 3. No cloreto de ferro 3, nós temos 4. Cloreto de estânio 4, nós temos 5. E o sulfato de alumínio, nós temos também 5. Então, o fator de Van 't Hoff é dado por I, que vai ser igual a 1 mais alfa. Esse alfa, ele representa o grau de dissociação. E aí nós temos vezes a carga, a quantidade de íons, ou carga dos íons, né? Pode ser dessa forma, menos 1. Pessoal, vamos ver agora como nós fazemos o cálculo desse fator de Van 't Hoff. Preste bem atenção para esse exemplo. Ele vai te dar o NaCl, que ele está 100% dissociado. Como ele está 100% dissociado, nós tiramos da porcentagem, dividindo por 100, que o alfa vai ser igual a 1.
Lembrando que NaCl vai produzir um cátion mais um ânion, 2. Quando a gente olha a questão do fator de Van 't Hoff, nós vamos ver que esse I vai ser igual a 1 mais alfa Q menos 1. Esse Q já vimos que é a quantidade de íons. Então, nesse caso, o Q vai ser igual a um cátion mais um ânion vai ser igual a 2. Galera, o I vai ser igual a 1 mais alfa Q menos 1. Nesse caso, nós vamos ter 1 mais o alfa é 1. A quantidade de íons são 2 menos 1. E aí você vai ver que esse I vai ser igual a 2 para o NaCl. Vamos ver aqui o próximo exemplo, que nós temos aqui o cloreto de cálcio, que ele está 80% dissociado. O alfa a gente tira da porcentagem, divide por 100, né? E aí você vai ter que o valor vai ser 0,8. Na dissociação do cloreto de cálcio, a gente vai obter o quê? Um cátion mais 2 ânions, total 3 íons. Então, o que nesse caso você vai ter o quê? Ele vai ser igual a 3. 1 mais 2, 3. Fator de Van 't Hoff, galera, lembrando, 1 mais alfa Q menos 1. Nesse caso, a gente vai ter 1 mais 0,8, 3 menos 1 vai dar 2. Então, a gente vai ter 2 vezes 0,8 dá 1,6, mais 1 vai dar 2,6. Pessoal, preste bem atenção para esse terceiro caso. Vamos pegar aqui o cloreto de alumínio 60% dissociado. Se ele está 60% dissociado, nós dividimos por 100%, que vai dar 0,6. O cloreto de alumínio ele possui um cátion e 3 ânions, total 4 íons. 1 mais 3, 4. Quantidade de íons que nós temos, nós vamos ter 1 mais 3, 4. Vamos calcular aqui o fator de Van 't Hoff. Galera, o I vai ser igual a 1 mais o alfa, que é 0,6, e a questão da quantidade de íons, que é 4. Nós vamos ter 1 mais 0,6, 4 menos 1. 4 menos 1 dá 3, 3 vezes 6 dá 18, dá 1,8, mais 1 vai dar 2,8. E é dessa forma que nós calculamos o fator de Van 't Hoff para esse sal. Vamos ver aqui agora, pessoal, o resumo das fórmulas quando nós adicionamos o fator de Van 't Hoff para soluções iônicas. Galera, preste bem atenção que no final nós adicionamos o I, que ele é o fator de Van 't Hoff, para cada fórmula. Preste bem atenção na tonometria ou tonoscopia. O abaixamento relativo da pressão de vapor é dado pela constante tonoscópica vezes a molalidade vezes o fator de Van 't Hoff. O aumento da temperatura de ebulição é dado por a constante ebuloscópica vezes a molalidade vezes o fator de Van 't Hoff. O abaixamento da temperatura de congelamento vai ser dado por constante crioscópica vezes a molalidade vezes o fator de Van 't Hoff. A pressão osmótica vezes o volume vai ser igual número de mol do soluto vezes a constante vezes a temperatura vezes o fator de Van 't Hoff. Ou então a gente pode calcular dessa forma. A pressão osmótica vai ser igual a molaridade vezes constante dos gases ideais vezes a temperatura que é dada em Kelvin vezes o fator de Van 't Hoff. Então é dessa forma que nós temos todas as fórmulas para soluções iônicas e agora a gente vai ver apenas a aplicação delas no exercício.